Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui, porque tem uma história que tá fervendo a minha cabeça e não vou conseguir compartilhar com ninguém, assim, do mundo real, então, vai com as minhas amigas por aqui. Vocês conhecem a história do colher morangos à beira do abismo, que o Rubem Alves sempre fala? É um conto, mas ele acaba também falando em algumas entrevistas. É mais ou menos assim: tem um homem feliz ali, andando numa floresta, mais ou menos, até que ele escuta um urro, sei lá, sabe? Sonoplastia aqui do podcast. Gente, nós estamos evoluindo. E aí é um tigre, assim, é meio que um tigre, um leão. E ele vê a figura desse animal, então ele sai correndo com medo, né? Porque pronto, ele tá no meio da floresta, sem respaldo nenhum, sem cuidado nenhum, né? Então ele sai correndo. E aí, nesse sair correndo, a floresta, assim, muito fechada, já começa a ficar muito escuro. Ele não vai ver direito, assim, por onde tá indo, e aí ele acaba caindo num precipício. Só que no desespero, esse cara se agarra na raiz de uma árvore que tá saindo ali da terra, que tá ali no precipício, né? O precipício não é uma coisa retinha, perfeitinha, lisinha, né? Tem a natureza ali. Então, ele acaba tentando se prender em alguma coisa e aí ele se prende de verdade na raiz de uma árvore. E quando ele olha pra frente, na parede assim do precipício, tem um pezinho de morango. E aí, ele pensa, né? Nossa, qual a chance, né, de ter um pé de morango aqui no meio disso, daqui desse caos, desse medo, de um abismo, né? Aí ele vê assim que se ele esticasse a mão só um pouquinho, não precisava de muito, ele conseguia pegar um moranguinho. Então, bem ao alcance da mão dele, ele vai lá e pega. Ele colhe ali o morango e come. E tava assim, gordinho, vermelhinho, delicioso. E aí, a moral da história, então, que o Rubem Alves fala, é que o homem sorri e percebe, né, que na vida, às vezes, há, sim, morangos à beira do abismo. Tipo, uma metáfora, né? Há uma coisa boa até quando nós estamos à beira do precipício. Enfim, eu acho que essa imagem de um homem pendurado, perseguido, acho essas palavras importantes no conto, né? Pendurado, perseguido, segurando todo o seu corpo, apenas por uma raiz, pela força ali da mão, do braço, naquela situação, ele vai ver um morango e colhe aquilo, come aquilo, né? Bem no meio do fim, basicamente, dele, né? Diante do perigo. Então ele encontra um resquício ali de alegria, né? De desfrutar assim no paladar daquilo. O Rubem Alves sempre fala, é mais ou menos assim, tá? Quem está pendurado sobre o abismo sou eu, é você, todos estamos sobre um abismo. O que nos resta fazer aqui, quando a gente está ali, é comer os morangos. É uma metáfora mesmo para uma coisa bela, uma coisa... O morango ele tem muitas representações semióticas, né? Mas eu acho que aqui é nessa representação do delicado, do fruto, né? Não é assim uma coisa tão fácil de acontecer. E aí nos últimos tempos, é por isso que eu queria bater um papo aqui no podcast, porque nos últimos tempos eu tenho estado tão sobrecarregada e eu me comprometi conscientemente a estar sobrecarregada até outubro de 2025. Então, eu me comprometi a fazer mais coisas do que eu deveria. Eu sei que isso está errado, mas eu sabia também que iam ser passos importantes na minha vida e coisas que, sobretudo, além de ser trabalho, eu gostaria de fazer, eu queria fazer e eu sabia então que ia ser importante para mim fazê-las.
Aí agora não tem muito pra onde eu fugir, é colher os morangos à beira do abismo mesmo. Mas eu tava falando com a minha terapeuta que às vezes eu tenho até a sensação de estar me sentindo afogada, sabe? Na respiração mesmo, sabe? Eu respiro errado. E a minha terapeuta, que é a diva das divas, ela já vem há um tempo falando pra mim assim, você precisa ter uma atividade que, ok, não ocupe ali horas da sua semana, horas do seu dia, mas que você precisa ter uma atividade manual que faça o seu cérebro descansar, porque por mais que você queira as coisas, por mais que você pense que, não, eu vou dar conta, o cérebro humano não é muito diferente um do outro, né, galera? Então, assim, eu tô falando em sentidos saudáveis, né? Eu não sou uma máquina, eu não sou diferente das pessoas ao meu redor, eu também me sinto sobrecarregada. Isso é um sintoma, né? Que aí vem ansiedade e várias outras complicações. Então ela falou pra mim, já fala pra mim há um tempo que eu precisava de um descanso e que fosse uma atividade manual. E aí a gente falou sobre aqueles livrinhos de colorir. Não sei se vocês viram que agora tá uma super febre na internet. Há um tempo atrás, uns anos atrás, acho que quando eu tava no ensino médio, também teve essa febre. E a gente pintava de canetinha. Eu gosto de pintar, sobretudo de lápis, assim, eu acho gostoso. Mas eu nunca fui o tipo de pessoa que consegue ter um hobby. Porque, não sei, nada me prende, por exemplo, aqueles jogos. Vamos jogar The Sims, vamos jogar, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não acho legal, assim, não tem um jogo, um negócio que eu queira jogar, sabe? Eu acho que eu gosto de jogar quando é jogo de carta, né? Mas enfim, ainda assim não é um hobby meu, né? Tipo, sozinha e tudo mais. E aí eu falei assim, tá, vou tentar. Aí eu baixei, assim, umas páginas pra pintar, e aí eram uns coelhinhos, uns ursinhos, umas coisinhas. E já deixei de canto, porque comprei, assim, lápis novos, bonitinhos, porque eu ainda não tinha aqui nessa casa. E aí eu falei assim, vou tentar. Mas logo deixei de canto, e depois a minha terapeuta falou assim, o que você não gostou? Por que você não gostou dos desenhos ou de pintar em si? Procura outra coisa pra fazer, crochê, sei lá, alguma outra atividade desse tipo. E aí eu falei, nossa, é verdade, eu acho que eu não gostei de pintar esses bonequinhos, assim. Eu acho fofo e tal, mas aí que tá a história, o X da questão. Quais que são os meus frutos do abismo? Literatura, né, galera? Porque eu tenho um hiperfoco, eu acho. Se bem que esse termo não tá certo, porque hiperfoco normalmente dá e passa, né? Mas eu tenho hiperfoco em literatura, eu acho que desde os 13 anos mesmo. Então, eu pensei assim, nossa, quero pintar coisinhas de literatura, pintar livrinho, pintar, sei lá, o Machado de Assis, a Clarice Lispector, essas coisas eu gostaria de pintar. E aí eu peguei, chamei uma amiga minha, a Gabi, que é ilustradora, e pedi pra ela fazer pra mim. Aí ela fez alguns e aí eu fiquei pintando, gente, pintando. E aí mostrei pra minha terapeuta, mostrei pra Ana, uma amiga minha que vem aqui em casa sempre. Aí eu falei, olha isso, olha que legal. Tô pintando a Clarice, tudo mais. Daí elas assim, Bruna, eu quero pintar isso. Eu falei, gente, não acredito. Descobrimos algo que eu sei fazer e que pode ser considerado um hobby. Eu estou chocada, porque eu não tenho paciência pra nada de pintar, de fazer, de jogar, de costurar, nada, gente, absolutamente nada, sou uma negação. E aí, o que acontece? Organizando todas as minhas amigas, assim, foi um surto coletivo com todo mundo. Eu cheguei assim, gente, vou fazer um livro de colorir da literatura. E aí as meninas assim, faz com fulano, se não tiver o autor tal, eu nem vou pintar. E tudo mais. Aí a gente fez assim, Saramago, Lídia Fagundes Telles, enfim, criei um caderninho de pintura, um livrinho de pintura, de coisas relacionadas à literatura e a obras. Então tem cenas assim do Grande Sertão Veredas para pintar, do Memórias Póstumas, do Dom Casmurro, as Cidades e as Serras, os Maias, enfim, as meninas da Lídia Fagundes Telles, enfim, várias e várias páginas ali, acho que são mais de 37 páginas,
pra gente pintar. Mas esse não é o foco aqui. O foco é que vocês acreditam que, assim, à noite eu leio um pouquinho, aí eu coloco, assim, algum vídeo no YouTube, alguma coisa que eu queira ouvir. Eu assisto muito Diva Depressão. Eu gosto de uns conteúdos, assim, muito relax pra ver antes de dormir, assim, uma coisa bem tranquila que não vai me dar... Eu deixo até, tipo, no nível baixo de brilho, só pra ouvir alguma coisa engraçadinha. Às vezes eu coloco também alguma resenha de livro, coisas que eu tô estudando no momento. E aí eu fiquei ali pintando. Gente, vocês acreditam que a minha cabeça descansa? Ah, ontem à noite eu tava de saco cheio de tudo, daí eu peguei assim pra pintar Augustina Bessa Luz, sem nada, assim, só fiquei ali pintando. Gente, a minha cabeça fica... Eu tô chocada, eu não tô nem falando pra você... Claro, se você quiser baixar esse em específico, o meu, com os autores da literatura, eu até coloquei umas aulas dentro da plataforma, tudo, que aí eu já disponibilizei pra todo mundo, né, pra pessoal aqui da internet, meus alunos, enfim. Tá lá no link da bio do meu Instagram, se você quiser baixar esse em específico. E aí lá dentro também tem uma aula de literatura sobre cada um dos autores, eu falo rapidamente sobre cada um dos desenhos, então eu passo pelos autores. Mas eu nem tô te falando pra, de fato, ser a pintura, né? De você pegar um papel e pintar com caneta, ou pintar com lápis, ou pintar com giz de cera. Eu tô falando como é importante encontrar morangos à beira do abismo. Gente, tem que ter uma coisa na vida. Talvez pode ser aquele momento que tu fica em paz só ouvindo uma música. Mas assim, eu acho que o gostoso é você estar fazendo só uma tarefa, sem ser duas coisas, sabe? Sem ser duas distrações. Uma tarefa mesmo. E que aquilo te prenda, que aquilo seja gostoso pra tua cabeça. Não tenho palavras. Aí eu falei, não é possível que eu tô realmente descansando aqui 15 minutinhos. 15 minutinhos estão resolvendo a minha cabeça maluca. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, não, vamos atrás disso aqui. E do ponto de vista psicológico, os hobbies... Eu achava que hobby era tipo assim, vou preencher meu tempo livre. Mas eles realmente reduzem níveis de estresse, cortisol, melhora o humor, ajuda, obviamente, então, na ansiedade e, olha, vocês podem colocar assim, benefícios, eu fiz isso no Google, tá? Benefícios dos hobbies na vida da mulher. Foi essa pesquisa que eu fiz no Google. No terceiro link vai aparecer que ajuda no sistema imunológico, baixa o cortisol, né? Vai dar também uma ajuda nos hormônios de estresse, além de apresentar, já tem porcentagens que mostram que representa já pra gente um bem-estar físico e emocional. Então tem que ser uma coisa, não sei, acho que agora com o advento da internet a gente tem muitas opções, né? Mas é que pra mim, por exemplo, sair de casa pra fazer cerâmica, não é uma coisa do meu dia a dia, galera, vamos ser sinceras, não é? Então, vou tricotar aqui, mas vou ter que comprar linha, vou ter que comprar isso, vou ter que comprar aquilo. O papel, imprimir aqui em casa e passar o lápis por cima, pra mim foi a melhor solução, sabe? Mas o que eu tô querendo te dizer aqui é que tu pode pensar em algo que realmente funcione, algo que você já tem em casa, não sei. Mas os hobbies realmente têm comprovação de que fazem bem pra nossa cuca. E eu tô me sentindo muito terraplanista porque... Não sei, eu acho que eu sempre fiquei com o pé atrás, assim, vou ficar pintando, sou uma desocupada agora, né? Esse tempo aqui eu vou ficar lendo, vou ficar produzindo, vou fazer alguma coisa. Só que, pelo contrário, isso me alivia tanto que no dia a dia tá sendo tão gostoso, inclusive, essa hora de dormir, assim, sábado de manhã eu acordei e eu fiquei pintando, ouvindo a rua, porque eu moro numa rua extremamente barulhenta, acho que vocês já repararam, né, pela quantidade de vezes que tem que pausar aqui os conteúdos. Mas eu tenho não é uma espécie de sacada, mas é uma janela bem grandona, e aí dá pra sentar aqui. E quando eu cheguei nesse apartamento, eu falei, nossa, eu vou sentar aqui nessa janela e vou ficar vendo o movimento da rua. POV, nunca fiz isso. 1 ano aqui já.
Vai fazer agora um ano, dia 21 de maio. E, gente, agora eu sento aqui e eu realmente fico pintando. E eu vi na rua, vendo vizinho passar, vendo pessoal ali, aí passa o pessoal do ginásio aqui, a gente, oi, como é que você tá? Gente, parece que eu tô vivendo, porque eu tenho uma coisinha na rotina que eu gosto. Não, assim, eu gosto da minha rotina, eu gosto de absolutamente todas as coisas que eu faço. Por isso que eu acho que eu até tenho um hiperfoco no meu trabalho. Mas, nossa, é um mundo novo pra mim, gente. Esse áudio tá suando Alto Leblon, porque vocês já viram esse perfil? Eu amo no TikTok. Alto Lebron. Ai, amigas. Então, tem um perfil no TikTok que, gente, eu passo mal de rir, que é umas meninas ensinando coisas ridículas ou fazendo coisas ridículas. Aí toda vez que eu tô pintando, eu tipo, tiro foto, faço alguma coisa e coloco assim, nossa, minha paz. Eu me sinto no Alto Leblon, mas é porque eu não tinha essa capacidade de desligar a cabeça. E eu acho que ultimamente também o meu investimento nisso tem sido muito bom, porque eu faço já atividades físicas regularmente, isso já me ajudou muito. Eu me preocupo muito agora, muito mais agora com as coisas que eu como, em tomar água, em ser um ser humano saudável para além de um ser humano produtivo, sabe? E fazer yoga ajuda muito a minha cabeça. Eu tô fazendo yoga. Eu tava fazendo 6 vezes na semana. Essa última semana eu só fiz 4, mas normalmente eu faço quase que 7 dias na semana. Quando eu não vou, eu faço em casa, assim, no domingo, sabe? Porque eu já decorei meio que como funcionam as aulas do yoga, então eu já sei o passo a passo. Aí eu mesma faço pra mim. Mas, assim, ter algo que eu acho que é diferente, algo que você possa tocar, um instrumento, sabe? Assim, pode até ser um instrumento. Pintar, cozinhar, cuidar de planta, não sei. Eu até comprei uma plantinha nova aqui. Eu acho que resistir a essa lógica da produtividade constante, de cultivar um prazer, é importante para a cabeça. E eu fui uma pessoa muito resistente já com relação a isso. Assim, do tipo amarga mesmo. Ai, quem fica fazendo essas coisas é porque não tem nada pra fazer. Só que eu acho que, na verdade, as pessoas que têm essa noção da importância disso vão entender que não é uma questão de ter ou não coisas pra fazer. É uma questão de fragilidade mesmo, de sustento, né? Enfim, eu acho que quando a gente pensa que não tem tempo para um hobby, é o momento que a gente deveria pensar em ter um, né? Porque são maneiras de autocuidado, de afirmação mesmo, para nossa cabeça quando a gente tá por um fio. E ali o tempo que você vai fazendo aquilo, parece que vai desatando os nós da tua cabeça, sabe? Pelo menos nos últimos tempos, tem me devolvido a questão da presença no dia a dia, acho que a palavra é autocuidado, sabe? Como se peraí, eu posso fazer o que eu quero com algo que eu gosto. Tipo assim, isso aqui vale a pena pra mim. Não tem que servir e valer a pena pra um sistema, pra uma produtividade. É pra mim, assim, eu gosto de ficar aqui. Aí no caso do meu, né, do livrinho de colorir, eu ainda coloco assim, o nome dos autores, a explicação do porquê da cena. Por exemplo, eu não quis fazer só a Clarice Lispector. Eu quis que ela tivesse com a mãozinha enfaixada para mostrar para os alunos, né? Olha, ela tá com a mãozinha assim porque ela deixou um cigarro em casa e pegou fogo no apartamento onde ela morava, então quis retratar essa cena. Aí tem cenas ali específicas do Olavo Bilac, da Cecília Meirelles, do Machado de Assis, coisas assim da vida pessoal dos autores que eu quis trazer aqui, porque eu sempre faço conteúdos e falo muito com os alunos. Acho que sempre metade das minhas primeiras aulas de introdução a algum autor, ou metade das minhas aulas acabam sendo também meio que biográficas, né? Eu me interesso muito por descentralizar os autores da literatura, sobretudo, com relação
a esse lugar imaculado que a escola tradicional me ensinou a colocá-los. Então eu achava que assim, Machado de Assis era uma coisa muito distante. E quando você vai conhecendo mais do autor, vendo que ele foi uma pessoa e de carne e osso e tudo mais, isso aproxima a gente deles, né? Claro que eu não tô falando com relação a influenciar as obras e a ficção, né? Tô falando com relação aos autores mesmo. Mas eu acho que é importante esse resgate, né, de algo que a gente gosta muito de fazer, que a gente por algum motivo parou, e me lembra muito de como eu gostava de pintar, né, na época da escola. Nossa, era uma delícia pra mim, as aulas de arte, sabe? Agora eu tô querendo comprar umas coisinhas de aquarela pra continuar pintando é, e imprimindo as imagens numa folha maior, enfim, vou usar aqui a criatividade, fazer algo que eu acho que seja gostoso com esse meu tempinho, sabe? Não é um tempinho muito, muito grande, mas às vezes é também, porque eu fico pintando 2, 3 de uma vez e é uma delícia. Enfim, eu não sei se eu estou fazendo uma coisa assim tão útil aqui no podcast essa semana, mas é porque eu, de fato, eu acho que eu era muito resistente a essas ideias e a essa questão do descanso como um todo, sabe? Mas é isso, turminha. Um beijinho e até o próximo episódio. Vamos colhendo os morangos à beira do abismo.